Chegamos! Mais um episódio aqui do Bicast, o podcast da Biconte. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio e, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho da Biconte, né? Contabilidade Digital, que é a empresa, né, que está por detrás aqui do Bicast, o podcast da Biconte. Adriele, vamos explicar um pouquinho, vamos tirar um pouquinho do preconceito existente sobre o digital na contabilidade, né? O pessoal antigamente achava que o digital era algo feito por robôs, né? E não é isso, né? O que é o digital na contabilidade, Adriele? Bom, gente, não é robô, tá? Na maioria das vezes, vocês estão falando comigo, tá? Mas o digital é muito mais... algo muito mais rápido e muito mais prático. Em vez de você ter que imprimir alguma coisa, pedir pro motoboy ir lá levar a nossa contabilidade, não. A gente só vai pedir para você ou preencher o link, ou muitas vezes só tirar uma foto, encaminhar pra gente, ou só fazer uma ligação que a gente já consegue fazer, pegar todas as informações que a gente precisa para conseguir já fazer a sua contabilidade da maneira muito mais prática, muito mais ágil e já consegue já entregar para você. Então, resumindo, a contabilidade digital é tirar os gaps, né? Tirar tudo aquilo que está ali dificultando o processo com atividades manuais e fazer com que isso aconteça com automações, com digitalização, com algo que funcione de uma forma muito mais eficaz aí para que você ganhe tempo no seu negócio. Eu sou o Elton Orvati, fundador aqui da Biconte Contabilidade Digital, e ao meu lado hoje apresenta comigo aqui o Bicast Adriele Barbosa, que é uma das nossas especialistas aqui no atendimento e hoje vai ajudar a gente aqui a bater um bate-papo muito legal. Seja bem-vinda aqui ao Bicast. Obrigada. Vamos lá. Então hoje um episódio muito especial, eu vou dar um spoiler aqui, eu vou pedir para o nosso convidado, Duca, não abra essa câmera ainda, hein? Eu vou pedir para o nosso convidado só fazer uma chamadinha ali, ele vai falar uma frase ali, como ele faz nas suas apresentações. Vamos lá, faz uma chamadinha aí pra gente, por favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, já que você acompanha o Bicast em qualquer momento, né? Eu tenho certeza, se você é ouvinte de rádio de Campinas, já ouviu essa voz na rádio de Campinas. E hoje aqui no Bicast temos o prazer, um episódio aqui muito especial com o nosso querido amigo Marco Guarizo da CBN Campinas. Ô Elton, que honra estar com vocês aqui, né? Como é legal ser escolhido para participar do Bicast. Eu acompanhei vários episódios, né? Desde que você me convidou, desde que a gente teve a mudança, né, para o novo estúdio da CBN e ter sido escolhido para conversar com vocês é uma honra, né? Porque a gente sempre tem, como você fez até a apresentação, né? A gente fala com o nosso ouvinte diariamente, mas ele conhece o profissional, mas não a pessoa, né? Exatamente. Então, poder falar da gente aqui também é algo muito legal. Exatamente. E Marco, eu acho que o propósito do nosso podcast é isso, é tirar um pouco dessa lacuna que existe, né? Por detrás de toda empresa ou de toda atividade, existe uma pessoa com histórias ali. E a gente traz aqui pessoas reais no podcast para a gente conversar, falar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho das suas vivências, das suas histórias, que geram conexões. Às vezes, né, eu gosto sempre de falar em todos os podcasts, né? A gente fazia várias reuniões lá no escritório e às vezes ali eu conversando com um cliente, né, eu tive um insight, falei assim, poxa, talvez essa dica aqui, ou algo que a gente está conversando aqui sobre uma experiência de vida, ou sobre uma atividade que a gente já vai executar aqui na empresa, se a gente falasse abertamente na internet, poderia trazer resultados para mais pessoas. Por que não a gente, então, sentar numa mesa de podcast e divulgar isso abertamente, né? Fazer a diferença, deixar isso aberto para o universo, né? Então, daí que surgiu a ideia do podcast, da gente sentar aqui e trazer convidados ilustres da nossa cidade e não só nossos clientes, né? Então, a gente traz nossos clientes. Já tivemos a honra aqui de trazer nosso prefeito, nosso vice-prefeito e vários outros pessoas importantes aqui da nossa cidade. E você é uma delas também, então a gente tem um privilégio de ter você aqui. Agradeço, nossa, que belas palavras, né? E é legal também a gente participar de um podcast sobre contabilidade digital, porque vocês sabem que jornalista não é muito bom de número, né? Minha mãe, por exemplo, é formada em matemática, ela trabalhou
durante muitos anos até se aposentar no banco, na Caixa Econômica Federal, mas os jornalistas, né, quando chega a hora do imposto de renda, por exemplo, eu passo para ela fazer, né? Então, são universos diferentes, mas que acabam se encontrando. Por isso, eu acho muito legal ter a Adriele também aqui, bem jovem, conversando com a gente. A hora que ela chegou, eu já te conheço, é porque a gente, às vezes, pensa que todo mundo é jornalista, né? Sim. Então, a gente vem também para um mundo diferente, né? Conhecendo mais pessoas, mais áreas e podendo contar nossa experiência também. Com certeza. Mas, Marco, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da sua história, né? Você tem 22 anos de carreira já, começou lá atrás, né, no futebol interior, passou já, né, por 3 praças da CBN, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Band News FM Campinas, G1 Piracicaba, já fez trabalhos aí para TV Band Campinas, atual, né, Band+. Vamos conhecer a história do Marco Guarizo, né? Todo mundo conhece do Marco Guarizo da CBN Campinas, mas vamos conhecer um pouquinho das suas origens, né? O menino lá de Monte Alto. Verdade, Monte Alto, né? A cidade ali na região de Ribeirão Preto, para quem não conhece. Primeira coisa que quando você fala que é de Monte Alto, é Minas? Não, não é Minas. É verdade. Perto de Jabuticabal, Taquaritinga, região entre Ribeirão e Rio Preto, mas é uma curiosidade diferente, né? Porque geralmente quem mora em cidade pequena, às vezes os pais levam a criança para nascer na cidade grande. Eu fui o contrário, meus pais já moravam em São Paulo. Meu pai trabalhava no comércio, na Pernambucanas, minha mãe na Caixa Econômica Federal, e eu sou o primogênito. Eles me levaram para Monte Alto para nascer perto dos meus avós, tanto por parte de pai quanto de mãe, todos moravam lá, né, quando eu nasci, e então eu sou um monte-altense que nunca morou em Monte Alto, eu vivo lá, né? Tem parentes até hoje, meus avós infelizmente já se foram, mas a gente vai 2, 3 vezes por ano, às vezes até mais, né? E meus pais estavam em São Paulo, e pelo fato de meu pai trabalhar no comércio, a gente ia mudando muito. Com 6 anos de idade eu fui para São José do Rio Preto, aí comecei lá, fiquei até os 12, fui para Bauru, aí Bauru terminei hoje não é mais colegial, ensino médio, né? A gente, cabelo branco não deixa mentir, né? A gente disfarça um pouquinho aqui com a pomada e tal. Mas aí eu começo a faculdade em Bauru. E meu pai é transferido para Sorocaba. A área que a minha mãe trabalhava na Caixa não tinha em Sorocaba, só tinha aqui em Campinas. Por isso eu vim parar aqui, em 2001. Aí transferi a faculdade, me formei na PUC e comecei a fazer toda a carreira em Campinas. Como você disse, o futebol interior foi na época da faculdade. Aí você tem que trabalhar todo fim de semana, feriado e tal. Eu comecei a perder nota na faculdade, pedi a conta, falei, mais tarde eu volto. Aí passa um tempo, tinha um colega do rádio que fazia, meu pai já não estava mais na Pernambucanas, estava em Campinas, na Seller, e o colega dele, o Washington Mello, fazia aquelas locuções na loja. Pô, sou repórter na CBN, eu vou tentar arrumar alguma coisa para você lá. E é assim minha primeira entrada na CBN em 2004 para fazer rádio escuta para o plantão esportivo do futebol. Que legal. Eu fico 2 anos, volto para o futebol interior para fazer rádio web em 2006. Olha só como a gente quis. Por quê? E eu vou explicar por quê. Eu vou fazer um parênteses nesse meu currículo. Porque desde criança eu já sabia o que eu queria fazer. Meu pai gosta muito de esporte, eu também e tal. E eu assistia a televisão, né? Um dia basquete, um dia vôlei, um dia Fórmula 1, um dia futebol. Ouvia principalmente o Luciano do Vale, mas todos, né? Eu quero ser narrador. Eu desde criança. Então eu estudei jornalismo para ser narrador. Era isso que eu queria. Aí eu volto para 2006 porque eu vou para a rádio web para narrar futebol. As transmissões até que dão certo, mas aí tem uma ou outra coisa ali que acabou não se encaixando. Eu saio, volto para a CBN em 2007 para ser repórter. Aí em 2008 eu vou para a Band News, que é a minha primeira experiência no jornalismo geral, né? Porque eu não gosto de você falar só esporte e jornalismo. Porque esporte para mim é jornalismo também. Sim. Então vamos falar o jornalismo geral. E aí eu fico 2 anos como repórter, mais 2 como apresentador. Aí eu sou chamado pela IPTV para ir para o G1 de Piracicaba e fui. E lá a IPTV foi me transferindo, né? Eu participei de um site que chama Via IPTV e é quando a empresa adquire a CBN de Ribeirão. Aí, com a experiência que eu tinha, já fui transferido para Ribeirão Preto, né? Fiquei lá por 2 anos. Depois
acabei saindo, tal, e fui para a CBN. Aí meus pais se mudam de Campinas, vão para São José do Rio Preto em 2015. E o Deva Pascovitch, narrador saudoso, ele me chama para trabalhar na CBN Rio Preto. E eu tô lá cada vez mais, ele senta comigo um dia falando que não me deixa sair, que ia aumentar meu salário. E uma semana depois acontece a tragédia da Chapecoense. Aí eu acabei saindo da rádio também, né? As pessoas que assumiram tiveram uma outra administração, só que 4 meses depois aparece a oportunidade de voltar para a CBN Campinas. E aí os contatos que a gente fez foram legais também, né? Porque quem falou meu nome a primeira vez, quando eles estavam procurando alguém, era o Flávio Paradella. Sim. Meu colega de faculdade. Aí Marcelo Boni, que trabalhava lá, quando falou Marco Guarizo, não quero outro. Aí eu acabei voltando e tô aí há quase 7 anos agora nessa terceira passagem pela CBN Campinas e que espero que seja bastante duradoura, né? E fazendo, né? Hoje eu narro os jogos de vôlei, futebol, sou um dos 3 narradores, né? E participo às vezes também dos programas esportivos e tenho o meu jornal diário, que é o Estúdio CBN, das 2 às 4, de segunda a sexta, né? Que a gente fala sobre todos os temas. Tem o improviso, né, da entrevista, por isso que falar em podcast é bom, né, porque a gente tá, não tá sem solto. Pauta, mas a gente não tem um tempo estabelecido, tal, e essas 2 horas diárias, né, que são difíceis de fazer, Sim. É meu atual emprego hoje, vamos dizer assim, é a minha principal função entre todas que eu faço. Sim, mas uma coisa que é bem legal, né, Marco? Você passou, você falou aí até no começo, né, a rádio web, né? Você participou, então, do início da digitalização da rádio, né? Sim. Quais foram as principais transformações que você acompanhou nos últimos anos aí, nessa jornada da rádio, nos últimos anos aí que você vivenciou? Então, isso foi em 2006, Elton, e aí a gente estava preso ainda numa marca. Uhum. Hoje em dia, o jornalista, ele pode ter a página dele. Sim. O podcast dele, a rádio web dele. Então, é uma transformação importante, primeiro porque abriu campo de trabalho. É óbvio que, sei lá, se eu montar uma rádio web, não significa que amanhã eu vou ter um patrocinador e vou viver disso. Mas é uma tentativa, é uma nova oportunidade de mercado. A gente vê a mídia tradicional, né? Muitas vezes, muitas empresas aí acabam não se sustentando, acaba saindo profissional, né, para dar aquela enxugada no orçamento. Então, uma oportunidade da pessoa continuar mostrando o trabalho dela, talvez até voltar para a grande mídia, dependendo do sucesso, né? E a digitalização ela veio para ficar. Então, ela é um novo mercado para ser expandido. Acho que cada vez mais a gente vai ter conteúdos mais específicos, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de carnaval, né? De escola de samba. Eu gosto mais até do que de esporte, de qualquer coisa. E existem sites e rádios especializadas em carnaval, em escola de samba. Os caras ganham para fazer aquilo? Talvez não. Talvez os caras fazem por amor, mas o conteúdo já existe. Então, eu acho que essas novas ferramentas, elas vêm para trazer mais oportunidades no mercado que está se transformando cada vez mais, né? Sim, e antigamente precisava de muito recurso para começar. Hoje em dia, com o celular na mão e vontade, você consegue colocar o seu sonho em prática, né? Muda um pouco, né? Claro que você ter um profissional na mão, a qualidade é maior. Um vídeo com edição, um áudio com edição vai ter muito mais qualidade, vai poder ter uma abrangência, vai poder ter um alcance, mas é uma maneira de a pessoa começar. Lógico. Né? Eu lembro, por exemplo, eu fiz um teste, né, para o Grupo Globo, isso a gente está falando de 2005, por aí, que você tinha que se filmar transmitindo um jogo para eles fazerem um teste de narrador, né? E era uma coisa totalmente diferente, né? Mas, claro, é o start, né, Elton? Ninguém começa já lá em cima, né? Você é exemplo disso, né? Sim, com certeza. E é uma jornada, né? A gente vai a cada dia melhorando, adaptando, corrigindo, melhorando, né? Se observando, né?
quem acha que sabe tudo não sabe Não nada. sabe O nada. aprendizado é diário, né? Exato. Ô Marco, você testemunhou aí muitas coisas legais, né, também no jornalismo esportivo, né? Você consegue compartilhar alguns momentos marcantes aí que passaram com o que você já vivenciou nos últimos anos aí cobrindo alguns eventos? Vamos lá. Vou contar primeiro o lado ruim da história, tá, Elton? Eu vou contar o lado ruim da história. Em 2008, eu era repórter setorista da Ponte, na Rádio CBN, e a Ponte Preta chega à final do campeonato, ganha do Guaratinguetá, lá em Guaratinguetá, e aquela festa, aquela comemoração, e a gente sabia que Campinas ia passar a ser, naquelas semanas da final entre Ponte e Palmeiras, ia ser o foco do estado, né? Aí eu saio de Guaratinguetá e vou para a formatura do meu irmão, em Jaguariúna. Estoura uma briga lá, eu apanho do segurança, eu vou trabalhar na semana da final do campeonato com o olho roxo, com a boca desse tamanho. Fui tentar defender, acabei apanhando. Aí morria de vergonha, porque via os jornalistas mais famosos de São Paulo e tal, e alguns já me conheciam. Pô, mas o Marco tá tudo arrebentado. Essa é uma. E para explicar, né, o que tinha acontecido. Não, e aí tinha que falar, pô. Caí. Não, tinha que falar. O cara tentou dar um mata-leão no meu irmão, eu chutei ele, os seguranças largaram a briga pra me pegar. Hoje eu falo dando risada, na época eu tinha muita raiva. Vamos pra outras também. Aí a gente tinha a cobertura dos times de São Paulo aqui em Campinas. Sim. Aí eu sou chamado ao vivo e tal. Delegação do São Paulo, tricampeã do mundo, acaba de desembarcar no aeroporto de Congonhas, de Cumbica, perdão, e o cortejo vai... Opa! Até soube depois, pelo Walter Paradella, que cortejo não está errado, mas acho que não cabia naquele momento, né? Aí o apresentador, o Valdemar Amorim, falou, dá pra ver que o Guarizo não é São Paulino, né? Então tem umas gafes, né? O que mais que tem? Um dia eu falei errado o preço do ingresso do jogo da Ponte Preta. O ingresso no jogo anterior tinha custado R$7, e aí tinha subido para 15. E eu não chequei a informação. Tá vendo? Você que vai fazer jornalismo, cheque! O ingresso custa R$7. Beleza, eu tô lá na sala de imprensa da Ponte Preta. Só tô escutando uns gritos ali na rua. Eu ouvi na CBN que é R$7 o ingresso. Eu dei uma fake news sem querer. Não foi minha intenção. Eu não chequei a informação. Depois daquele dia, se alguém me perguntasse o preço do ingresso, vou checar. Não fale as coisas de cabeça. Então essas são algumas, né, do esporte. Agora tem uma outra muito engraçada. Eu... Assim, nunca quis dizer o time que eu torço, mas as pessoas dizem por mim, né, que eu sou palmeirense. E hoje em dia com as redes sociais não dá pra esconder também, né? Você até pode tentar, mas como já me passaram pra frente, né, todo mundo fala, eu também não escondo mais. E já dizia o Luciano do Vale, né, verde que eu te quero verde. Isso, exato. Mas uma época que eu tinha saído da CBN Campinas e ainda não tinha entrado na Band News, a Ponte Preta jogou contra o Corinthians. Sim. E eu tava atrás de emprego, né? Eu tinha minha carteirinha da CESP. Antes não precisava de cadastro prévio, nada. Você tinha a carteirinha, você entrava no jogo. Sim. Né? E aí acabou o jogo, eu fui ao vestiário do Corinthians. Porque ali estavam os jornalistas de São Paulo, né? Tentar fazer algum contato. E eu tô brincando com um amigo jornalista daqui de Campinas, porque a Ponte empatou aquele jogo no final, foi 1-1. Não vou falar o nome dele, obviamente, por questão de ética, porque ele é bugrino. Eu falei, mas você, hein, quando você vem aqui, a Ponte não perde, né? Você é pé quente, né? Ele é verdade, né? Eu dou sorte. Falei, mas eu tô brincando com você, mas eu nunca vi o Corinthians perder no estádio. Nisso o Dentinho, o jogador, escutou, passou por mim, pô, vamos todo jogo então. Pô, eu sou palmeirense, eu ia falar o quê pra ele, né? Tá, beleza, Dentinho, valeu, vamos então. Essa eu acho que é a maior de bastidores, assim, que eu tenho, sabe? Ele ouviu Ele ouviu, ele tava passando no corredor, assim, do vestiário e tal, bateu no meu braço, vamos em todo jogo. Beleza, Dentinho, vamos sim. Essa é uma das.
E gafe tem direto, né? Mas essa do cortejo foi talvez a mais marcante. Adriele. Adriele. Eu matei gente, né, Adriele? Eu matei gente. Não duvido. Não duvida. Não, depois dessa eu fico só imaginando as pessoas assim ouvindo, pensando, ué, cortejo? Pois é. Nossa. Não, e eu me enrolei, porque eu não continuei. Foi assim. Não consegui O corrigir. cortejo, quer dizer, não, cortejo não. É o trio elétrico com os jogadores. Você tem que treinar improviso, né? Mas às vezes não tem jeito, né? Às vezes escapa. Teve dia, por exemplo, no jornalismo geral. Eu vou ter que falar o nome da empresa para contar a história. O ouvinte mandou, na época não era nem WhatsApp, era SMS. Uhum. O trânsito na Moraes Salles está complicado desde a A1000. Nem sei se tem a A1000 lá ainda, mas Também não de sei. plano de saúde. Sim. E a colega que estava apresentando comigo, ela leu: quero agradecer ao nosso ouvinte, o A1000, pela mensagem. E eu comecei a gargalhar, saí do microfone e não tinha condição de falar. Cara. Entendeu? Então, às vezes, a gente é pego de surpresa E também. hoje em dia não dá pra falar os nomes, não, né? Porque o pessoal faz uns trocadilhos aí com os nomes, né? E eu ainda não perigoso? caí. É perigoso? Eu É ainda perigoso. não caí, mas é muito perigoso. Tanto que, às vezes, eu até recebo mensagens no WhatsApp e no YouTube durante o jornal. Do YouTube, se é nome fake, eu não leio. Então, o cara, se o Elton Orvati mandou, se a Adriele Barbosa mandou, eu leio. Beleza. Agora, se é o Duca Studio, eu vou saber se é o Duca mesmo que está falando, se é alguém que está representando a empresa dele, entendeu? Aí eu já nem leio a mensagem, porque é perigoso. A turma fica ali para pegar a gente. E é engraçado, né? Porque o jornalista é um ser humano. Sim. Tem dia que você está bem, tem dia que você está triste, tem dia que tem alguma coisa acontecendo. E tem uns que ficam lá só para provocar, só para espizinhar. Às vezes o cara é amigo, mas às vezes não, às vezes é um hater. Sim. Né? E às vezes o hater ele quer tirar a sua concentração, então às vezes você tem que deixar de lado. Eu vou dar um exemplo, fiquei algum tempo sem narrar futebol. Quando eu volto a narrar, eu vou acompanhando as mensagens no YouTube, né? Aí um manda lá, narrador ruim, hein? Falei, deixa eu não olhar mais isso, senão eu vou me perder. Senão eu vou perder a concentração. A gente tem que ter isso também, sabe? Saber que tem pessoas que estão ali por trás de um computador, de um celular, que o que eles mais querem é espizinhar os outros mesmo. Não importa se tem um ser humano ali, se a pessoa tem família, se não tem, se dormiu bem, ela tem que estar pronta para tudo, né? Eu até tinha feito... Eu faço algumas anotações aqui, Marco, para a gente não esquecer de nenhum tema para a gente poder conversar. E eu tinha anotado sobre isso, né? Sobre os desafios e haters, né? Porque hoje em dia, os profissionais, principalmente aí da mídia, né? A gente enfrenta muita crítica, muita negatividade, né? Você até respondeu, mas o que você adota para manter o foco e objetividade na sua cobertura jornalística, para que você não se distraia com esses haters aí comentando, divulgando notícias falsas? Qual é a sua abordagem? Olha, Elton, deixa eu te falar que é um aprendizado diário, porque já aconteceu e eu já fui chamado a atenção algumas vezes, porque na adrenalina do ao vivo, Sim. Às vezes eu respondia no ar. Sim. E me pediram para não fazer isso. A gente tem que respeitar o ouvinte, por mais que ele não nos respeite, né? Em alguns momentos, tá? Porque não é todo mundo que é ruim, não. A gente tem muito ouvinte legal. Sim, mas hoje o que eu faço é o que eu te falei, é tirar o foco. Eu tenho a tela ali do WhatsApp Web, eu tiro ela, tiro do YouTube, vou seguir, vou manter o que eu tenho no roteiro do programa, né? Claro que com muito improviso, porque o rádio é assim, o rádio é conversado, né? Uhum. Se você só lê papel, o ouvinte percebe, né? Lógico. Então, se a gente vê que é alguém querendo fazer isso, é respirar fundo, é ir para o foco para o outro lado, porque não é só o que a gente faz no rádio, né? Hoje, todo mundo é multiplataforma. Sim. A gente faz uma notícia no Instagram. E aí coloca lá, supermercado, vamos dar um exemplo, supermercado é fechado. E aí tá lá o link para você entrar, supermercado fechado por irregularidades e tal. Tá o link para entrar. E as pessoas começam, estagiário, põe o nome do mercado. Tá na matéria, só que eles têm preguiça de entrar, né?
Nossa, mas que informação mais furada! Tá ruim de manchete, hein? Então, esses é pior. Porque ali não é a adrenalina do ao vivo. Aquilo lá vai ficar marcado para sempre. Uhum. Um dia eu errei uma palavra. Aí eu não tenho agora a certeza de algo que eu falei, mas assim, o marido da mulher que morreu, alguma coisa assim. Sim. E, pô, mas o marido também morreu. Que estagiário burro, sabe? As pessoas não têm filtro para criticar a gente, né? Sim, E às vezes, pô, você tá morrendo de vergonha daquele erro que você cometeu sim. e você tá apanhando cada vez mais. Então é difícil, sabe? Você tem que ter um preparo psicológico, né? Eu, particularmente, eu sou muito ansioso, né? Uhum. Eu até tomo medicação para ansiedade, para você ter ideia. Uhum. Porque já chegou momentos assim de eu estar tão ansioso de começar a girar tudo ao vivo, sabe? Poxa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E, ao mesmo tempo, aprender a ignorar um pouco, aprender a dizer não, né? Porque, pelo menos a formação que eu venho da minha família só me ensinou a fazer coisas boas, né? Eu não Uhum. gosto de fazer maldade para os outros, né? Eu tenho uma coisa, sei lá... Adriele, que ritmo você gosta de música? Eu não tenho preferência, eu escuto um pouco de tudo. Então você é uma exceção. Elton, você é um cara do rock, pelo jeito. Sou. Talvez você não goste de pagode. Ouço um rock, um pagode anos 90. Um pagode anos 90. Eu gosto. Ok. É. Aí você vai lá, posta um negócio de rock, né? E vai alguém falar assim, nossa, que porcaria, por que que você não escuta sertanejo, por exemplo? Cara, o Elton gosta de rock, eu gosto de samba. Por que que eu tenho que ficar criticando o gosto do cara? Mas hoje em dia tem muito isso, né? É aquela coisa de você ter que espizinhar os outros. Eu já citei o exemplo do carnaval, né? Toda hora as pessoas, isso aí é um lixo. Não assiste, não vai. Pra que você tem que ficar? Você É acha uma que você... escolha, você escolhe, não precisa... Você acha que você vai mudar o mundo para falar que você não gosta de alguma coisa, né? Mas se eu não gostasse de rock, eu vou ficar enchendo a paciência do Elton. Eu gosto também, tá? Sim. Mas por que que eu vou ficar enfrentando a pessoa, né? Eu acho... E a internet hoje, infelizmente, é isso. Humberto Eco estava certo em alguns casos. Ô Marco, eu acho que as pessoas mostrar um excesso de perfeição também não causa um pouco disso? Assim, a gente aceitar que erra, não é normal mostrar também que a gente é ser humano, que pode falhar. Ó, eu posso errar, eu posso falhar e tá tudo certo. Não é normal a gente também mostrar que nós podemos falhar, errar, dizer que nós somos vulneráveis? Ser vulnerável não pode ser mostrar que nós somos vulneráveis também não é uma solução? Para quem é perfeccionista é mais difícil. É difícil. Né? Para quem é perfeccionista, porque você pensa na cobrança que vem no seu trabalho, na repercussão que vai dar. Eu acho que seria o ideal. Mas o ser humano pode errar, a empresa talvez não. Entendeu? Perfeito. Então a cobrança vem muito em cima disso, né? Perfeito. Mas tem a autocobrança também. Eu acho que a gente tem que pensar que todo mundo erra, né? Mas colocar isso na cabeça, trabalhar com isso não é fácil. E também tem que ter um meio termo, né, Elton? Porque se você pensar assim, eu errei, beleza. Não, eu errei, eu não posso errar mais. Perfeito. Então eu acho dessa forma também. Você tem que ter o erro como um aprendizado. A gente não pode abrir mão porque a gente pode prejudicar outras pessoas, uma empresa onde a gente trabalha, né? Então eu penso dessa forma. O erro tem que ser um aprendizado. É assim que eu vivo. Perfeito. Como você lida? Eu sei que no ao vivo ali você já resolveu. É só saber se aceita ou não. Mas depois que você sai da sua jornada de trabalho, Marco, como que você lida com essas questões? A hora que chega em casa, a hora que você desconecta do dia a dia de trabalho, como que você lida com essas informações aí? Tanto o elogio ou os haters, como que fica isso no seu dia a dia? Eu tento esquecer, sinceramente. Você não traz, não trata? Às vezes acontece, né? Eu vou dar um exemplo, porque a gente é muito criticado, né? Mas começaram a chegar umas mensagens lá de um colega de profissão, um fotógrafo, e me criticando pessoalmente.
E um cara assim que eu me dava bem com ele e tal. Aquilo no dia me doeu um pouco, entendeu? Mas, sei lá, a hora que você vai tomar banho, vai jantar e vai ligar a televisão, ou vai. Eu, no caso, eu gosto muito de jogar videogame para dar uma esquecida no dia, né? Às vezes passa. Mas você tem que saber trabalhar com isso, né, Elton? É difícil. Tem dia que a gente leva para casa, tem dia que, opa, hoje foi tudo bem, hoje tá certo. Aí, eu, no caso, eu ligo um videogame, eu viro um técnico de futebol, um piloto de Fórmula 1, as coisas que eu gosto de fazer, né? E eu esqueço um pouco do dia. Mas depende, né? E também eu aprendi a não esperar muita coisa, porque às vezes eu fazia algo, nossa, hoje foi bem demais. E talvez outras pessoas não acharam que foi tão bem. Então eu tento ser jornalista no meu trabalho e cidadão em casa. Nem sempre dá certo, né? Às vezes você leva, mas o ideal é tentar dar aquela esquecida, recarregar a bateria, como se a gente fosse um celular, né? É difícil, né? É difícil, muito difícil. Perfeito. Ô, Marco, você falando assim do seu amigo, do amigo, entre aspas, né? Depois desse fotógrafo que tava te criticando pessoalmente, me fez pensar. Tantas as críticas que você recebeu, como você tem mais de 2 décadas de carreira, teve alguma mensagem específica que te tocou muito e você pensou, não, em algum momento isso te fez duvidar se você devia seguir essa carreira, ou se você devia continuar, ou se você devia parar? Teve. Uma vez que eu me expressei de uma maneira muito ruim. Faz muito tempo já, foi na época da Band News. A gente estava falando sobre os radares em estradas. E disse o apresentador que estava comigo, as pessoas freiam no radar e aceleram de novo. Eu falei, eu faço isso. Só que eu quis dizer o quê? Que o radar está ali só para aquele momento. Eu não quis dizer que eu sou um mau exemplo, que eu corro mesmo, mas eu falei. Eu me expressei mal, eu falei. E aí chegou um e-mail de um cara falando, esse aí deve atropelar animal, me chamando de jornalista, entre aspas. E aquela vez, na juventude, eu já tinha mais idade do que você tem hoje. Eu tinha ali uns 25, 26. Eu peguei e respondi o e-mail pro cara. Como assim você me chamou de jornalista, entre aspas? Você não me conhece? Aquilo foi um aprendizado. Eu falei, eu não posso dar um mau exemplo desse, gente. Então, eu falei, não, eu não quis dizer que eu sou um cara que desrespeita as leis de trânsito, mas o que eu quis dizer naquele momento, olha, o radar na Anhanguera é de 100, ok, se a pista está livre até o próximo radar, eu vou a 110, 120 se eu vir que não tem perigo, mas eu não me expressei da maneira como eu deveria. Então aquilo foi um aprendizado muito grande para mim. Eu falei, eu nunca mais vou falar isso. Sei lá, às vezes um dia num programa de esporte o cara brinca com você, pô, você tá de ressaca, você encheu a cara ontem, você leva até no meio termo, tomei uma cervejinha para assistir o jogo e tal, mas não fica dando aquele mau exemplo, eu encho a cara mesmo. Então acho que esse é o maior, sabe? Ali, a maneira como eu me expressei foi errada e eu não consegui me corrigir, né? E acabei dando um mau exemplo. E eu tenho que saber da minha responsabilidade, não só perante a quem está me ouvindo, mas a empresa que eu estou representando. Aquilo lá me fez pensar bastante e dar uma segurada. Vou dar um outro exemplo, que até o Elton perguntou. Quando eu respondia para o ouvinte no ar, que me criticava, nossa, às vezes eu achava aquilo libertador, mas a empresa não acha, entendeu? Uhum. Aconteceu até o caso famoso do Rodrigo Bocardi, vai você também. Pô, eu falei, pô, que lindo aquilo. Mas já me disseram, mas ele é o Rodrigo Bocardi. Fica na sua aí, entendeu? Não é todo mundo que é o Rodrigo Bocardi. Isso, também, né? não faça isso não. Ele fez, teve quem gostou, teve quem não gostou, mas não é para fazer. E é isso, a gente tem que ter a responsabilidade com o nosso público também. O maior exemplo é esse que... e essa época eu fiquei mal. Falei, nossa, como que eu me expressei de uma maneira tão ruim, né? E acontece. Você tem muito ao vivo, você tem muito improviso, então tem que se policiar. Muito Perfeito. bom, muito bom. Ô Marco, falando um pouquinho agora de tecnologia, como que você avalia, cara, a gente sempre traz isso à tona, porque a gente está vendo aí nos últimos meses, né, uma enxurrada de
de notícias e de tecnologias que invadiram o nosso dia a dia. É o ChatGPT, é as inteligências artificiais que tomaram conta, cara, não só da contabilidade digital, mas do jornalismo, do marketing, da TV. Cara, como que você tá enxergando isso no dia a dia hoje da sua atividade? Eu ri quando você perguntou, porque eu fui vítima do ChatGPT. Você foi vítima? Mais uma das pérolas do esporte. Conta pra gente. No esporte, você tem uma linguagem um pouco mais solta. Uhum. Então eu narrei um jogo da Ponte Preta. O melhor em campo tinha sido o Elvis, né? Que é um jogador que tem um certo problema de peso, Sim. né? Joga muita bola, mas infelizmente, ele tá fora de forma. E a Ponte venceu aquele jogo por 1-0, mas jogando muito bem. E aí o comentarista disse que foi 1-0 gordo. E na hora de votar no melhor em campo, eu falei, já que foi 1-0 gordo, eu vou votar no Elvis, que ele deu o passe pra vitória. Beleza. No outro dia me chega no meu WhatsApp, olha o que a gente recebeu. Uma nota de repúdio da Associação dos Obesos e Bariátricos e tal. Falei, gente, vou perder o emprego, né? Não é possível. Eram os caras da redação que pegaram o ChatGPT, inventaram essa associação e fizeram isso aí pra me trollar. Eu quase... Você já assim, né? Tremendo. Eu quase tive um infarto, cara. Eu tava branco. Chamei o chefe. O que é isso aqui, cara? Tô ferrado. Era dele a ideia. Ou ele aprovou a ideia. Foi uma brincadeira interna comigo. Agora, saindo do bom humor... O pessoal faz muito isso com o Walter também, né? O Walter, aquele jogador também, sim, né? Pessoal... exatamente. Mas agora, a tecnologia, a gente teve uma palestra legal, pouco tempo atrás, com diretores da TV Globo. E a inteligência artificial, ela vem para ajudar. Ela não vai substituir o jornalista. Ela vai ajudar no tempo de apuração, ela vai ajudar a obter novas informações, mas ainda o jornalista, ele vai continuar sendo o protagonista. O chat, ele conta a história que colocaram lá dentro. Estamos falando só do chat, mas a gente pode falar de inteligência artificial, de deepfake, essas coisas. Isso não vai acontecer, pelo menos, né, na mídia séria, vamos dizer assim. Lógico, a BBC já fez teste, né, já teve um boletim esportivo totalmente virtual de uma pessoa que não existia, né, de um deepfake, mas são apenas testes. A tecnologia, ela vem para ajudar. Ela, não sei se ela vai diminuir o número de vagas, mas o protagonista ainda vai ser o jornalista. A informação, ela vai ter que passar de quem apurou. E ainda não vai ser uma inteligência artificial que vai conseguir fazer essa apuração. Ela não vai conseguir buscar um personagem, né? A gente... No dia que está gravando aqui, alguns bairros sem energia por causa de um temporal que tinha dado antes do feriado de finados, ela não vai conseguir o personagem que está sem energia em casa. Então, ela vai trazer para o jornalismo novas ferramentas. Ela talvez aumente o trabalho do jornalista, diminua o tempo de apuração e aumente o número de conteúdo que o jornalista vai fazer. Mas a tecnologia é bem-vinda. Quando eu comecei, eu saía com um telefone, nem sei se existe a marca ainda, Nextel. Existe? Sim, não existe mais. Né? Agora é claro só, né? Isso. A gente saía com o Nextel para entrar ao vivo, um gravador e, às vezes, uma câmera fotográfica para você fazer conteúdos para o site. Poxa. Hoje, eu estive pouco tempo atrás numa coletiva do governador Tarcísio, aqui em Campinas. Com o meu celular, eu tirei foto dele, eu gravei, eu editei a parte da entrevista e entrei ao vivo, tanto para rede quanto para Campinas. Então, a gente já tem um conteúdo hoje que tá... O smartphone, ele já é um estúdio de rádio, vamos dizer assim. Mas, claro que ainda tem muita coisa para ser melhorada, né? Eu, para fazer um ao vivo home office, por exemplo, eu tenho um microfone com uma qualidade quase... desse aqui do Duca.
Claro que o meu foi um pouquinho mais barato, USB e tal, porque ainda tem muito para chegar no Duca. Mas a gente tem que ter um bom microfone com um bom notebook para a gente poder fazer uma participação em home office que foi necessário, principalmente nos piores momentos da pandemia, né? Mas eu vejo a tecnologia como uma aliada, não como uma inimiga do jornalismo, não. Legal, legal. Como que você está enxergando, principalmente agora, né? Agora, recentemente, a CBN está dentro da IPTV Campinas, né? Sim. Essa interação ali com a mídia televisiva, a rádio, essas tecnologias ali conversando, a TV com a internet, a rádio, a participação também que era só na internet com a rádio, de vocês também aparecendo um pouco na TV, se divulgando mais também nas mídias sociais. Como que você enxerga aí os próximos passos disso, Marco Guarizo? Eu peguei o celular enquanto você fazia a pergunta, porque não precisa aproximar, mas o grupo da IPTV aqui, ele não para. É informação o tempo todo. A interação, ela foi perfeita, acho que para todos nós. Por quê? A TV deu mais visibilidade para a rádio. Sim. Hoje, por exemplo, os apresentadores já estiveram aqui ambos, a Natália e o Eduardo Brambilla, eles vão na rádio anunciar o que vai ter no IPTV1 e no IPTV2. Sim. E o nosso ouvinte quer ouvir o Eduardo Brambilla e a Natália Assis. A previsão do tempo que nós mesmos fazíamos, hoje nós temos, né, Juliana Vilhote, Daniele Fernandes, toda a turma que faz, Thalita Nonato, que faz para a TV, vai na rádio também. Isso dá um ganho muito bom para a gente. Essa troca de informações que eu mostrei no celular aqui, a gente tem conteúdo para todo mundo. Às vezes algo interessa só para a TV, às vezes só para a rádio, às vezes só para o G1, só que todo mundo ali se ajuda. E nós da rádio também vamos passando conteúdo para a TV. Olha, aconteceu aqui um acidente no lugar tal, tem um buraco, ou a gente vai fazer um personagem de tal coisa. Então, isso foi muito bom. Quando a gente estava no centro de Campinas, eu tinha uma certa vergonha de falar, por exemplo, eu que sou apresentador. Às vezes o repórter da rádio não consegue chegar, o da TV está lá. Eu tinha uma certa vergonha de chamar no WhatsApp, ô fulano, você entra para mim e tal. Hoje não, hoje eles até se oferecem, às vezes. E nós também, com o conteúdo que a gente pode ajudar a TV, por mais que a nossa voz não apareça, talvez a gente produziu algo que foi importante para a televisão. E todo mundo multifunções. E eu até cheguei a dizer para profissionais ali da TV, que eu tenho uma certa amizade, né? Tenho mais de 20 anos de carreira, então eu já tinha passado lá atrás. Falei, você, depois que você foi para a rádio, você está mais solto. Eu cheguei a falar isso para as pessoas, que o improviso do rádio ajuda a pessoa na TV também. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que é a grande escola, né? Sem dúvida. Até, claro que a gente, não é o caso do Grupo EP, mas de maneira geral, a gente ficava meio na bronca porque o profissional de rádio ganha muito menos que o de TV. Porque ali você faz a base, entendeu? E outra, o rádio é você. Você tem que falar aqui, eu estou no podcast do Elton Horvath, que fica no Guanabara, no lugar tal, perto de não sei onde, da escola. Você está contando, você não tem imagem para te ajudar. Então, o rádio faz também que você treine o improviso e que você seja os olhos da pessoa, né? Perfeito. E isso eu acho muito importante. Essa integração para a gente foi simplesmente espetacular. Fora que o estúdio está maravilhoso, né? Tá lindo, né? Tá Aquele lindo. jardim atrás ali ficou muito bonito, né? Ficou tudo panorâmico, a redação do lado, né? A gente não pode esquecer da história do Edifício Prudência, que a Rádio Cultura funcionava desde 1953, mas está tudo muito prático, a gente não tem parede entre nós hoje, sabe? Às vezes eu tenho que correr do estúdio, repórter, entra aqui! Hoje tá uma coisa... Não, e quem ganha com isso é a sociedade, porque a informação ficou mais ágil, né? Muito. A notícia ficou mais rápida, né? Exato, e o rádio não morre, né, Elton? E o rádio não morre. É outra história também que... Nossa, mas a TV você vai pro streaming, tudo bem, mas a TV tá indo, você quer assistir o jornal da IPTV, tá lá no streaming também. Exato. Você vai no Globoplay, você vai lá. Mas o rádio é aquela coisa,
Eu até lamento um pouco ele ter saído, o rádio FM ter saído dos celulares mais novos. É verdade. Mas a gente tem os aplicativos hoje, né? É verdade. Mas isso, por exemplo, é para o esporte, que você vai para o estádio, você ligava, né? Colocava o foninho. Mas agora você quer escutar qualquer conteúdo, você quer escutar o podcast, você tem todos os aplicativos no celular também, né? E você coloca facilmente no carro com Bluetooth. Né? Às vezes nem do Bluetooth precisa mais, só com Wi-Fi você já consegue, né? Então o rádio não morre, ele se transforma. E isso a gente faz parte dessa transformação também. Eu já te falei anteriormente dos equipamentos, né? E hoje a gente vai acompanhando também. Com certeza. Eu achava um trabalho muito legal que há muito tempo, já lá atrás, o Alberto César, aqui de Campinas, fazia, que era transmitir o áudio, quando ele fazia as transmissões quando ele nem estava na rádio ainda, ele fazia a transmissão só do áudio, né, das transmissões dos jogos, né, via gravado. Ele gravava e depois divulgava nos grupos de WhatsApp, assim, ele transmitia no WhatsApp, cara. Achava muito legal isso. Marco, e as redes sociais? Quando você vai começar a se divulgar mais como influencer, assim? Porque eu sei que no grupo EP agora, a Rádio EP lá, tem o pessoal que é super influencer lá, né? E você na CBN, assim, se divulgando lá como influencer? Engraçado que uma coisa juntou a outra, né? Porque a Larissa Cavalcante me divulgou esses dias atrás, E né? você sabe que ela é minha vizinha, né? Eu não sabia. Ela é minha vizinha. Ah, vizinha colada, né? Porque nós moramos em Valinhos, né? Ela mora do lado da minha casa. Olha a minha casa é 61, a dela é 60. Então, ela me divulgou outro dia e apareceu bastante. É engraçado, né? Tem uma ex-namorada minha que falava também, mas o teu perfil, ele é mais profissional do que pessoal. Eu sou meio reservado com a minha vida pessoal, sabia, Sério? Elton? Assim, para quem é meu amigo e os nossos ouvintes aqui, nossos internautas são amigos, eu falo tudo. Mas eu sou muito tímido para falar com pessoas que eu não conheço. Que coisa. Para fazer o povo fala no jornalismo, você abordar pessoas aleatoriamente na rua, aquilo para mim era uma tortura. Sério mesmo? Quando eu ia fazer para rádio, eu tinha vergonha porque eu estava sozinho. Quando eu ia fazer para TV, eu tinha vergonha porque o cinegrafista ficava segurando aquele equipamento pesado e eu não abordava ninguém. Na balada, nossa, não, aquela menina ali tá olhando pra você. Não tá. Eu sou muito tímido. Que coisa. Tanto que eu falo muito mais à vontade no microfone para 2 pessoas e mais uma na técnica que tá aqui, e podem ter milhares me assistindo simultaneamente agora, mas eu não tô lembrando disso. Olha que porque coisa. senão eu perco um pouco. E eu me divulgo pouco por causa disso, cara. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 2 anos, maravilhosa. Às vezes eu tenho um certo medo de divulgar a foto dela, né? E meu pai, por exemplo, não tem rede social a não ser o WhatsApp. Uhum. E é bom, porque ele já fica muito no WhatsApp, então deixa ele lá. E sabe por que eu fiz essa pergunta, Marco? Porque quando a gente divulgou que você seria um dos nossos convidados, dentro da caixinha de resposta lá da Biconte, o pessoal falou, poxa, que legal, eu sempre quis ouvir, entender, conhecê-lo, o Marco Guarizo. Eu sempre ouço ele na rádio, eu não conheço ele. Olha que legal. Falei, poxa, olha que legal, né? O pessoal tem vontade e interesse de te conhecer como a pessoa do Marco Guarizo. Né? Então, isso é bom também, né? Essa divulgação do nosso trabalho, porque quando a gente não tem esse feedback, sabe o que eu pensava? Quando você me colocou lá, do lado de gente importante, os inbox iam chegar, quem é esse? Quem é esse? Então, é bom saber que teve esse retorno, né? Sim. E agora esse da Larissa aí foi mais uma brincadeira, lógico. Ela é daquele jeito, né? Ela tem centenas de milhares de seguidores, né? Porque ela faz um conteúdo legal, engraçado. Eu ainda não achei o que eu tenho que fazer, entendeu? Por exemplo, eu adoro falar de carnaval, mas não interessa para as pessoas, né? Ah, mas é um tema legal, hein, Marco? É um tema bacana que você pode abordar, né? E às vezes eu vou falar, às vezes jogou Guarani ou a Ponte, e eu não tô na jornada esportiva, vou passar por cima dos caras que estão fazendo, você entendeu? Eu penso algumas coisas assim, mas de cinema eu não posso falar, né? Eu não entendo, é raro. As pessoas brincam, né? Você tá solteiro porque você prefere um filme, um jogo ruim do que um filme bom, né?
Aí não tem mulher que aguente, né? Mas eu sou um cara muito vidrado em esporte, assim, né? Eu tenho minhas... No carnaval, por exemplo, que eu sempre tiro férias, eu vou estar no Sambódromo todo ano, Que né? legal, Quem cara. vai comigo, vai. Quem não vai, um abraço. Esse ano eu estava com a família, por exemplo, estava chovendo, na quarta escola. Pessoal, nós vamos embora. Podem ir. Eu fiquei sozinho tomando chuva até acabar o desfile, 7h30 da manhã. Então, eu sou meio turrão para algumas coisas, sabe? E, às vezes, esse meu jeito, eu posso pensar, pô, não acho minha vida tão interessante para ficar jogando nas redes sociais, mas talvez você me convença do contrário, Pô, né? e a Larissa vai te ajudar lá todo dia, lá na rádio. E, ó, e vizinha, você tá convidada a vir aqui também. Eu já chamei ela, mas a agenda dela é complicada. Ah, é difícil. É difícil. Toda hora ela tem as campanhas e ela trabalha lá na rádio todo dia, Tanto né? que ela brincou comigo o dia que ela me divulgou. Ela falou, ó, você é um raríssimo exemplo que eu tô fazendo propaganda de graça. É verdade, é verdade. Mas Larissa, um dia vem aqui com a gente também. Mas Marco, cara, não tenho nem palavras para expressar aqui esse momento com você aqui, poder apresentar você para nossa, conhecer a pessoa do Marco Guarizo, né? A gente ouve ele na rádio todo dia. E eu acho que para mim foi um privilégio poder conhecer um pouco mais de você. Para outros cidadãos aqui da nossa cidade, né? Acho que foi muito importante, né? Conhecer a pessoa que está por detrás ali, trazendo notícia, informação, e sem contar que é palmeirense, né? Um cara de gente boa. Ah, né? Aí não tem... Eu só aceitei o convite do Elton por isso. Mentira, não, mentira, brincadeira, cara. Quando veio o convite, eu falei isso no começo. Para mim foi uma honra, porque, sinceramente, Elton, eu não esperava que houvesse essa repercussão. Sim. Pô, tem muita gente conhecida na CBN, e você escolheu o Marco Guarizo para vir falar, né? Então, a gente poder representar aqui é bom demais. Não te conhecia pessoalmente, mas Sim. com certeza ganhamos um amigo aqui. Com certeza. Até porque teu escritório é bem perto lá de do casa, lado, né? Do lado, E o Bar encostado. dos Palmeirenses está bem perto ainda. Atrás Ô, ali. Fabinho, depois... Fabinho. Depois tem um desconto aí, hein? É verdade. Brincadeira, o Fabinho eu tenho que falar dele, Elton, porque a primeira vez que eu levei meu pai lá, ele não cobrou a conta. Olha aí. Meu pai vem para Campinas, ele mora em São José do Rio Preto, ele e minha mãe. Quando vem para Campinas, se não passar lá no Fabinho, ele não veio em Campinas. Sério mesmo, cara? E não é nem dia de jogo, não. É dias normais mesmo. E ali no Fabinho, pra quem é palmeirense, é conhecido, né? É o Allianz Parque de Campinas. Ali é o Allianz Parque de Campinas. Pois ali para a rua, né? Verdade. Ali a rua só para por 2 eventos, né? Culto da Nazareno e jogo do Palmeiras. Exatamente. Ali a rua para por 2 momentos. Lugar bom no Botafogo. Elton, agora agradecer demais mesmo o convite, sabe? Eu fiquei muito à vontade aqui. A gente poder falar da gente mesmo é uma coisa tão bacana, né? E às vezes nem o psicólogo consegue tirar da gente, né? Ou o psiquiatra, e a gente poder saber que as pessoas conhecem a gente, que admiram o nosso trabalho. Os que não admiram também, direito total, né? Faz parte, mas eu fico muito feliz de estar aqui mesmo. Foi, nossa, um momento muito especial. Nós que agradecemos, e apenas com um gesto de carinho aí, a gente presenteia você aí com um brinde aí do Bicast, tá? Aí, ó. Sensacional! Então, todo convidado recebe uma canequinha do Bicast. Eu já ia pedir essa aqui, então tem uma nova. Agora aqui. É a sua. Que maravilha, Elton. Muito obrigado. Obrigado, Adele. Obrigado. E pra fechar, Marco, ó, a gente não encerra aqui um episódio. Agora você tá preparado. Você já assistiu um episódio até o final? Olha lá. Agora vem a pergunta-chave. Não assistiu, tá vendo? Olha lá, então, próximos convidados. Vai sentar aqui? Assista até o final o episódio para você saber a última pergunta, tá? A última pergunta é a que mata aqui o episódio, ó, é a que fecha aqui o episódio. Marco Guarizo, agora vem a pergunta-chave do episódio. Tá preparado? Sim. Vamos lá. Ó, antes da gente encerrar, a gente gostaria de entender, né, que todas as pessoas, elas agem no mundo por alguma ação, as raízes das ações delas no mundo tem algumas ações aqui que elas fazem, tem algumas consequências. E a gente gosta de entender o que move essas ações no mundo, né?
Então, antes de encerrar, Marco, a gente gostaria de entender o que continua a motivá-lo na sua carreira jornalística, né? Quais são os seus valores fundamentais que impulsionam aí as suas ações no mundo, no jornalismo, né? Então, a gente encerra fazendo uma pergunta breve e você fica à vontade para responder no tempo que for preciso. O que te move? O que me move, eu creio que seja, né? Como eu te disse, desde criança eu sabia o que eu queria fazer. Então, não sei se é muita pretensão de minha parte falar que é um dom, né? Mas é a única coisa que eu sei fazer. Se eu voltar lá atrás, por exemplo, meu pai já teve empresa, né, de loja, né, de varejo, eu não tinha a menor noção, eu sempre quis fazer o jornalismo e quando eu prestava vestibular era a primeira opção jornalismo, a segunda opção jornalismo noturno e a terceira a publicidade, se eu passasse eu não ia, né, porque eu só sei fazer jornalismo, né. O que me move é ética, é compromisso. Às vezes eu tenho um jeito que as pessoas não entendem muito, às vezes confundem timidez com arrogância. Eu quero ser uma pessoa que é bem-sucedida profissionalmente, que dá resultado para o local onde trabalha e continuar honrando tudo que minha família me passou, né? Porque se tem uma coisa que, graças a Deus, eu recebi, foi caráter, e eu quero continuar fazendo tudo isso, com competência, com profissionalismo e com caráter. É isso que me move. Quero chegar longe ainda. Eu já tenho mais de 20 anos de carreira, vou fazer 43 em dezembro de idade, mas eu ainda tenho muita estrada pela frente, se Deus quiser, e sempre da maneira mais ética possível. Muito bom. Já fico muito feliz em te chamar de amigo. Obrigado por ter vindo ao Bicast, por fazer as honras aqui em ser o nosso convidado especial, tá? E fique à vontade em voltar outras vezes, tá? Pra gente poder conversar sobre outros temas, falar do nosso Palmeiras, né? À sua disposição. Conversar um pouquinho pra gente trocar ideia, conversar. E eu fiquei muito feliz mesmo pela experiência de ter você aqui, contar um pouquinho da sua história e muito obrigado. Eu que agradeço, Elton. Obrigado, Adriele. Imagina, Olha, agradeço. foi uma honra estar com vocês aqui. E a hora que quiser. Quer falar de Palmeiras? Quer falar de Carnaval? Quer falar da cidade de Campinas? O que você quiser. A gente está à disposição aqui. Fiquei muito à vontade mesmo. Parecia que a gente estava... Só faltou um mel aqui, mas aí não pode, que a gente tem que trabalhar. E o horário, né? O horário também não deixa, né? Senão também tem que trabalhar agora também, né? Tenho. Gente, obrigado. Grande abraço. Que honra. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado mesmo. E vamos fechar. Esse foi mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte, hoje com o Marco Guarizo, aqui da CBN. E deixe os seus comentários aqui, curta esse vídeo, siga aqui o nosso perfil, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui na descrição do vídeo vai estar todas as redes sociais. Siga aqui o Marco Guarizo, ele já disse que vai virar influencer. Atenção. Atenção, Guarizo com ZZ. Muita... E outra, Marco, um só, hein? Não tem S. Marco, então vai estar aqui na descrição, siga ele já disse que vai virar influencer digital agora da rádio, vai começar a fazer live antes de entrar ao vivo. Já estou motivando ele a fazer isso igual a Larissa. Então siga todo mundo aqui, se inscreva no canal. E esse foi mais um Bicast, Adriele. O podcast da Biconte. Aê, muito obrigado. Então até a próxima.